Boa. Ótima pergunta, Pedro. Esse é o desafio que a gente tem cada vez mais e dentro do que eu falei, muitas vezes me incomoda muito quando a gente faz uma cobrança sobre planejamento urbano, a gente faz uma cobrança sobre plano diretor, e nós fazemos, a sociedade de uma maneira entende já esses instrumentos e a relevância deles, e eles são obviamente relevantes, mas eu acho que esses são instrumentos que atuam ainda nesse plano do urbanismo moderno. Eles não necessariamente estão regionalizados ou estão territorializados, ou eles não olham para uma dimensão que é a dimensão mais importante que existe na cidade, que é o lugar. Nós não falamos sobre a relevância dos lugares. O Rio de Janeiro teve uma experiência muito interessante com o Rio Cidade, e eu acho que conseguiu trazer mudanças importantes e mostrou como é importante ordenar e qualificar o espaço público. Mas trouxe também embutido dentro desse processo uma ideia que eu acho que é equivocada, de que o espaço público ele precisa ter necessariamente, a partir dessa intervenção, autoria. Então, eu acho que o Rio Cidade ele trouxe resultados importantes. Eu acho que o Rio Cidade Leblon ele é magnífico simplesmente pelo fato dele ter conseguido manter esse fluxo da linha de desejo ao longo da caminhada das calçadas. Eu acho que não é um mobiliário urbano, por mais que ele tenha ali qualidades, mas o simples fato de você poder caminhar num passeio sem ficar tendo que prestar atenção e parar, onde eu vou atravessar tem... E o exemplo oposto é o Rio Cidade da Voluntários da Pátria, que fez aquelas jardineiras nas esquinas. A Voluntários da Pátria acho que é uma rua com sérios problemas de estrutura urbana, de morfologia, cheios de recuo, cheios de empenas, inclusive com problemas de saturação de alguns usos, as malditas farmácias. A gente está virando, de certo modo, uma sociedade doente, e eu não sei o que acontece. Mas, bem, esse é um outro ponto. E você olha o Rio Cidade da Voluntários da Pátria, ele cria aquelas jardineiras, que é a total manifestação dessa ingenuidade do pensamento do arquiteto moderno. Imagina que você, ao caminhar pela Voluntários da Pátria, você vai, tal qual um gado, seguir aquele fluxo. Não, as pessoas... Elas olham, elas fazem contas empíricas muito mais rápidas nas suas sinapses neurais e elas optam por simplesmente ir para o asfalto e atravessar a rua no sentido. Então, eu acho que tem uma necessidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Rio Cidade ele é, sem sombra de dúvida, uma experiência importante da cidade, mas pelo fato dele ter trazido uma dimensão como uma experiência inicial nossa, ele trouxe uma dimensão de autoria de espaço público que eu não acredito, acho que é um problema. Agora, por outro lado, a gente precisa falar de um outro tipo de design para o espaço público, que eu acho que é uma lógica um pouco mais de design de serviço. Como é que você pode criar no espaço público um tratamento que seja anônimo, que funcione, que não tenha presença enquanto elemento urbanístico, mas que dê fluidez, que dê qualidade a esse andar e esse caminhar na cidade. Não temos governança para ainda. Respondendo então a tua pergunta, não temos governança para isso. Essa governança, a administração pública ela é muito fragmentada. A organização do poder público ainda é uma organização que eu falo do iluminismo científico. A gente tem caixinhas para tratar todos essa taxonomia do espaço público da cidade. Acho que a gente precisa começar a criar um novo modo, que é um modo de integração e de reunião dessas diferentes capacidades de transformar a realidade física do espaço público,
cuidar dessa realidade e manter essa realidade. Eu acho que aí a melhor maneira de fazer isso é de fato, pegando o princípio do Rio Cidade, transformar lugares, criar cases de transformação de lugar. Eu acho que isso ajuda muito com a possibilidade de reunir esses diferentes atores. Atravessar uma rua é algo banal, mas do ponto de vista da administração pública é um esforço de integração de 18 órgãos distintos, né? Então tem alguém que faz o planejamento, alguém que faz a calçada, alguém que constrói, alguém que planta a árvore, alguém que poda a árvore, alguém que põe o conjunto semafórico. Então é um esforço que a gente não vê. Isso funciona, apesar de ter uma predominância da intervenção dos engenheiros de trânsito, mas isso funciona. Acho que a gente não tem um caos absoluto. Mas eu acho que para a gente dar um novo passo, a gente precisa, de fato, fazer com que essas governanças entendam a necessidade dos lugares e de serem transformados a partir de um esforço coletivo dentro da administração pública, com o objetivo de integrar esses diferentes conhecimentos e realizar ter um resultado concreto. Eu acho que, falando especificamente de calçada como infraestrutura, ela precisa ter uma normativa, ela precisa ter um desenho genéricos que, inclusive, ajudem nessa orientação. Eu acho que as experiências do Rio de Janeiro, que têm grande tradição do tratamento do espaço público, tá? A cidade capital, pela nossa história, nós nos dedicamos a resolver o espaço público e somos uma cidade vocacionada para o espaço público. Mas eu acho que ainda há muita monumentalidade em alguns espaços públicos e a gente deixa de prestar atenção, muitas vezes, na banalidade de uma rua, e de como uma rua banal pode ser maravilhosa na sua banalidade. Agora, para ela funcionar como banalidade, ela precisa ter ali qualidades mínimas. Isso vai desde a acessibilidade universal até a gente ordenar a profusão por exemplo, de pochamentos que a gente tem na cidade. Bem, essa é uma resposta longa, porque a pergunta é complexa. Agora, isso do ponto de vista da administração pública, eu acho que a gente também precisa ficar atento ao nosso modo de pensar em relação à cidade, que eu acho que também nós não prestamos atenção nessas qualidades simples que existem na cidade. Nós não reverenciamos isso e nós muitas vezes reproduzimos isso. Então, o gradeamento, tem mais assaltos e furtos na Avenida Atlântica do que na Nossa Senhora de Copacabana, porque ela é totalmente ativa, cheia de fachadas permeáveis, e a Atlântica ela é gradeada e é um espaço muito mais inseguro. Nós fizemos uma intervenção na Lapa para corrigir ali alguns problemas da Lapa, e a gente via que naquele anfiteatro, entre o muro da EGE, que estou sempre ali procurando a EGE para tentar mostrar que seria muito mais interessante que substituísse aquele muro por grades, por exemplo, apareceria as árvores que tem ali atrás, e ali você tinha um ponto, mesmo próximo do quartel da PM, você tinha um ponto ali, uma concentração de furtos, a gente mediu isso. Então, quando você eliminou isso dali, porque você fica exprimido o pedestre entre um muro e o anfiteatro que tinha. Bem, então, essa é a pergunta de $1 milhão, de uma certa maneira. Então, eu acho que a gente precisa entender que tem esses instrumentos que são importantes, plano diretor, planejamento urbano. Agora, essa é uma outra escala de dimensão e de tempo de realização e de manutenção. E não existe uma governança ainda direcionada especificamente para isso. Eu acho que a gente caminha e espero que a gente, a partir do momento que algumas práticas de gestão pública comecem a ficar mais eficientes, eu espero, numa visão otimista, espero não em excesso, que a gente comece a ter setores dedicados ao espaço público propriamente dito em todas as suas interfaces.
Acho que a dor desse barulho, ele é um elemento para eu compor também o trajeto, sabe? Eu acho que é fundamental para alguém que quer vivenciar a cidade sentir um pouco da dor que é passar num túnel com carros em alta velocidade, porque o som é muito alto e chega a ser quase dolorido. Qualquer ser humano não aguenta ficar com essa intensidade de som por muito tempo. Então, eu sei que caminhos longos que tem muitos carros são muito desconfortáveis e as pessoas na caminhada... Eu não tento olhar a face delas, porque a face engana muito. Às vezes eu acho que a pessoa está odiando e ela vem lá no final e fala, nossa, estava amarradona o tempo inteiro e tal. Mas, assim, pelo corpo, você percebe que, às vezes, a pessoa está passando mal, assim, de desconforto. Então, eu tento dosar um pouco. Tem vezes que eu faço um trajeto que é impossível. Eu tenho que passar num lugar extremamente desconfortável para depois aliviar. Aí eu acho um lugar que é um alívio. Então, a cidade, eu acho que o Rio de Janeiro ele é maravilhoso, porque ele também dá o antídoto para o próprio veneno, sabe? Acho que tem muitas fugas assim dos lugares que são terríveis para o pedestre, no centro principalmente. Por isso que eu sempre faço muitas coisas no centro. Eu fiz a caminhada em São Paulo. Em São Paulo foi radical, porque tinha momentos assim de, nossa, eu estou dentro de uma sopa tóxica, de um chá de fita, sei lá, da pior coisa assim que você pode imaginar, sabe? E aí, para isso, eu acho que o antídoto para essa sensação, em São Paulo, foram os terraços. Aí era tipo subir no terraço, se esconder, assim. Porque não tem natureza, né? No Rio tem praça, tem um pouco de natureza. São Paulo tem horas que você olha e você não vê nada, você não vê verde, nem nada. Mas fico pensando também se... fiquei pensando muito assim no que o Fajado estava falando, e eu senti falta assim de ouvir algumas palavras-chave que para mim eu acho que são antídotos para o modernismo do mal, assim, que seria o envolvimento do cidadão nesse desenho, sabe? Eu fiquei olhando aqui no computador do Pedro. Who plans the planning? E quem deveria planejar é quem vai usar também, né? Também com uma forma de aumentar a responsabilidade da pessoa sobre esse lugar, eu acho. A pessoa se sentir mais responsável, o cidadão se sentir mais responsável sobre aquilo. Eu não sei, eu acho que depois, ao final da caminhada tem um jantar, que é onde as pessoas voltam a falar. Então, é nesse momento onde eu consigo ouvir mais as percepções dela. E eu sinto que as pessoas ficam muito mais aptas, depois de ficar 8 horas tomando a sopa tóxica da cidade, elas estão muito mais aptas a criticar assim, os espaços públicos, sabe? A perceber mais coisas. Eu acho que, eu não sei, talvez uma técnica de redesenho de espaços públicos poderia envolver esse mini público, sabe? De pessoas vivendo esses espaços por muitas horas, em diferentes horas, de madrugada. Acho que o Jean teve altas sacadas de como envolver o usuário e a comunidade assim, para repensar um espaço público. Assim, acho que, eu não sei, eu fico achando que é quase impossível pensar um espaço sem passar pelas dores e os prazeres do lugar, sabe, no corpo mesmo, assim, na percepção e no uso, na função dela também dentro um escopo maior que é a cidade, né?
Bom, acho que tem várias iniciativas diferentes acontecendo, mas nem sempre elas são adotadas, né? Então, tem uma série de iniciativas de discussão, de participação, vamos pensar que até o plano do autódromo, né, que envolve a comunidade, envolve a academia, envolve uma série de atores, e aí, enfim, o poder público não adota, e aí é isso, e fica aquele planejamento. Então, sempre eu fico tentando pensar quais são os elementos que ajudam, de fato, a gente a fazer com que os planos saiam do papel. E, às vezes, esses elementos eles têm momentos diferentes de participação, né? O ciclo, você tem que olhar para aquela intervenção, para o ciclo dessa intervenção. Então, pensando, por exemplo, no caso de Nova York, eu acho que tem uma coisa interessante ali. Né? Então, a opção foi, primeiro, identificar algumas áreas iniciais para se fazer uma atividade piloto para as plazas. Pintar a área de intervenção, então aqui não tem mais carro, aqui agora essa bola verde pintada no chão, isso aqui vai ser um vaso de planta, isso aqui vai ser uma árvore. Quando virar uma praça de fato. Por hora, isso aqui é uma pintura. Mas aí as pessoas passam a ocupar esse espaço. São muitas as forças contra, né, em todos os sentidos. Então, os comerciantes geralmente são contra, que tire a vaga, que amplie a calçada. Por quê? Porque não vai ter mais vaga para o meu cliente chegar aqui. Então, você tem que começar um processo de diálogo, e às vezes, agora no caso de São Paulo, com os 400 quilômetros de meta de ciclofaixa, é fenomenal, porque realmente é tanta força contra, né? Mesmo os atores que você fala, como é que uma escola prefere que essa faixa de rolamento seja toda ocupada por carro ao invés de pessoas, né? Mas escolas preferem, então os comerciantes muitas vezes preferem. Então, essa iniciativa de Nova York, eu acho que ela tem um aspecto interessante, que ela começa como um piloto, e aí algumas comunidades, e aí esse piloto ele tem uma série de discussões que tem que acontecer com aquelas associações locais que são identificadas. Bom, no caso de Nova York, os bairros são separados por Business Improvement Districts. Então, tem diversos atores que estão relacionados, digamos, a Broadway é um BID. E aí, naquele BID, tem uma série de atores que tem ali uma mesa, uma plataforma de negociação. E aquilo ali serve para testar. E a abordagem sempre foi, olha, se não der certo, a gente tira. Porque isso aqui não é uma intervenção de obra, a gente pintou. Se não der certo, a gente apaga essa tinta. Com isso, começou um programa de plaza em que as próprias comunidades, os próprios bairros, associações, poderiam, então, propor o seu... Olha, a gente quer tentar uma plaza aqui. E aí, então, a prefeitura mandava lá o técnico, então vai lá, técnico, conversa com ele, pensa o projeto que a própria associação está propondo e vê tecnicamente como é que a gente consegue amarrar isso, ainda enquanto piloto, ainda enquanto pintura, para daqui a um tempo, quando tiver, então, a aprovação, né, a validação de todos os envolvidos, ou, enfim, alguma negociação é feita, aquilo vira uma plaza. Então, eu acho que o sonho da participação, né, a gente sonha com a participação. Né? Eu fiquei aqui olhando ciclorotas e pensando, poxa, é uma malha que a gente planejou de 33 quilômetros, a gente envolveu um monte de gente, 3 quilômetros foram implementados, é muito pouco. Será que isso quer dizer que não vai sair do papel? Jamais quero imaginar isso, mas a gente sonha com a participação. E, de fato, a gente espera que a participação seja possível, mas a gente tem que entender que tem muita limitação. Então, quais são as estratégias, às vezes, para a gente reconfigurar esse processo de participação para fazer com que, no final, a gente tenha sucesso? Eu acho que a gente precisa repensar os ciclos do projeto e repensar todos os momentos ali em que a gente vai... Então, por que o plano do autódromo não... Enfim, sem entrar no mérito da Vila Autódromo, sem entrar no mérito, desculpa, da qualidade daquele planejamento, não estou aqui falando sobre isso. Né? Obviamente, a gente acredita que tem muita qualidade, mas é uma loucura que esse tipo de planejamento que envolve tanto a comunidade, né? Então, que tem esse sonho de que quem mora ali é quem pode dizer como que a gente vai usar e ocupar esse espaço. Mas, de fato, ele não vai adiante. Então, tem uma série de barreiras. Então, talvez a gente tenha que repensar essas relações com todos e pensar em algumas estratégias para burlar essas barreiras e fazer com que seja implementada. Por que é tão difícil conversar com as crianças? Por que é tão difícil conversar com as escolas? Porque
Então, isso tudo, eu acho que agora tem uma ciclofaixa sendo prevista para Laranjeiras, que envolveu uma série de escolas, lá em toda a Rua das Laranjeiras, Cosme Velho, na fase de planejamento, e agora as famílias, os pais das escolas, basta estar no grupo Mães de Laranjeiras, no Facebook. Me colocaram no grupo para eu defender. Eu falei, gente, eu não vou cair na porrada com todas essas mães aqui. Poxa, sabe, será que elas não percebem que os próprios filhos vão usar? Então, são sempre muitas barreiras, e essa negociação, ela é difícil. Agora, eu só queria fazer um comentário. Eu espero que, ao a Globo mudar para Projac, a gente deixe de ter novelas se passando no Leblon. E a gente tenha mais Avenida Brasil, mais novelas que, de fato, falem do carioca, dos outros cariocas, né? E que possivelmente são as novelas mais interessantes. E um último comentário é que, para minha filha, o som da cidade do Rio é o som das cigarras. Ela me disse isso recentemente. Para mim, sempre foi o som das cigarras também. Ela explicou na rua, recentemente, para uma pessoa que perguntava onde era a estação do metrô. Ela explicou falando, depois que você passa pelas cigarras, você vai ver uma escadinha. E eu achei fenomenal isso, que tem gente que ainda consegue ouvir as cigarras na rua, caminhando, né? Mas a gente precisa caminhar para ouvir, e muita gente tem medo de caminhar. Então, enquanto a gente, de fato, não caminha e não experimenta a cidade, a gente não consegue nem ter massa crítica para participar, né? Então, a gente precisa vivenciar mais a cidade para poder, de fato, participar com qualidade. Não, eu acho assim, acho central isso, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, uma mesma empresa com 5 tipos de veículos, né? Rádio, jornal, televisão, revista. Alô, rádio, jornal, televisão, revista. E eu acho que assim essa empresa tem interesses econômicos, né? E que de certa forma pautam a redação, né? E o que eu acho legal é que dentro da redação, né, existem jornalistas, senão eu não quero pautar por isso. Para você crescer numa empresa, é legal você obedecer. O bom jornalismo, você tem que fazer o confronto, o conflito. E, de repente, você nem cresce tanto, entendeu? Mas, assim, para ter graça, o jornalismo de verdade é briga na redação, né? Então, assim, você tem esse interesse econômico específico, né? Que bom, não estou nem aí para ele. E é horrível para o jornalista que está nessa situação, que ele fica numa situação ali, será que eu vou ser mandado embora algum dia, né? Esse que vai para o conflito. Eu acho que esse tipo de jornalista é o que está na rua, que está vivenciando, por exemplo, Vila Autódromo. Eu fiz muitas vezes lá, né? Aí fui analisar os planos, né, que juntou a UF, né, e a UFRJ, fizeram um plano popular, né, de reurbanização, né, super sério, né, super interessante. Aí lá vai ter um tipo de construção que é de classe média. Me parece que essa classe média não quer morar perto da classe de baixa renda, entendeu? Isso é um conflito que a mídia tinha que dar seriamente. E a mídia aqui desprezou esse conflito, né? Talvez por uma visão de mundo, né, dos acionistas dessas organizações, né, e que é totalmente diferente de outras visões de mundo da cidade, que quer fazer uma integração. Seria muito interessante Vila Autódromo estar perto desses novos edifícios ali. Seria muito bacana, até em termos assim, de repente, de prestação de serviços, de tudo. Mas, enfim, não é o que está acontecendo. Eu ando pela Rocinha, eu fico impressionado. Todo o comércio ali de São Conrado, eu pergunto, onde é que você mora? Na Rocinha. Como é que o comércio de São Conrado ia funcionar sem a Rocinha? Né? Assim, e é bacana, né? Eu acho assim, voltando, né, para a caminhada, né, essa pesquisa sobre a cidade, de você entrar no comércio, perguntar. Toda vez que eu entro num comércio, eu pergunto onde é que você mora.
né? É assim, é um troço absurdo, né? Assim, o cara está lá trabalhando, onde é que você mora, né? Para saber assim, a dinâmica de como é que ele vem para tal lugar, né? Essa história, por exemplo, tem 6 mil pessoas que trabalham na Rocinha, né, que não moram lá. Quer dizer, olha o dinamismo econômico dali, né? E isso aí você só aprende, você só vai lidar com essas questões você andando na Rocinha, você andando no Santa Marta. Santa Marta eu sempre vou de plano inclinado, mas eu desço a pé. E é uma caminhada barra pesada, você chega cansadíssimo, né, no lugar, né? Mas, assim, eu acho que está faltando no jornalismo, primeiro, um descolamento dos interesses das empresas de comunicação. Você não tem nada a ver com isso. O jornalismo, né, de verdade não tem nada a ver com isso. E, segundo, assim, o jornalista caminhar pela cidade, sabe, sair do carro. Né? Essa é a dificuldade, sabe? De repente, você está numa empresa que não quer fazer um determinado debate sobre um determinado assunto, né, e você, ao mesmo tempo, você quer ficar ali dentro da empresa fazendo uma coisa um pouco mais cômoda, né, sem entrar no conflito. Esse conflito, assim, às vezes eu desconfio que a própria empresa precisa dele para não perder o interesse do leitor, entendeu? Né, esse debate sobre a cidade realmente é muito fraco, na minha visão. Posso estar assim, né, assim, aceito de repente divergências, o debate, mas na minha visão assim, as transformações que estão passando a cidade, elas são pouquíssimo debatidas. Isso é uma pena. Sabe? Só complementar rapidinho, eu acho também, Rogério, que é importante que surjam jornalistas especializados sobre assuntos urbanos, tá? Eu acho que na hora que você sai, teu blog deixa de ser feito, a gente perde aí um canal, um espaço para poder discutir isso. Tá? O New York Times já cancelou o caderno de automóveis deles. Isso é uma tendência. É uma maluquice você imaginar que um jornal treina um jornalista para fazer uma análise de um carro. Não, o velocímetro tem um design muito charmoso. O banco é confortável. O design do farol dá um teor agressivo. Então, ou seja, isso é uma indústria, tá? O governo deu incentivo para o carro, porque é uma indústria vertical, altamente ramificada na cadeia, na economia brasileira, e isso aparece também na mídia. Eu acho que isso vai começar a mudar. Agora, as editorias de cidade, eu acho que também precisam começar a entender mais sobre o urbanismo. Eu acho que, né, tem pessoas escrevendo hoje no jornal sobre isso. Mas a gente precisa ter, de fato, críticos. Eu não sou um crítico, não estou dedicado a isso. Mas acho que a gente precisa ter críticos fazendo isso, como faz o crítico do New York Times, que tem 2, como faz Los Angeles Times, como faz o Guardian, como faz todos os grandes jornais, tem profissionais especializados nisso. Então, volte para o jornal. Concordo plenamente. Acho que o crítico faz uma falta danada. Só ali a figura de um crítico, de um que fosse, que hoje não existe nenhum, já ia agitar bastante, sabe? Já ia dar muito pano para a manga para o conflito. Você fala em radical, gente. O parkour não tem só esse lado radical que vocês viram no vídeo, tá? Então, assim, eu tenho um espaço hoje que tem aulas para crianças a partir de 6 anos e a gente tem aluno hoje de 65 anos. Então, assim, é como se fosse uma corrida, né? Tem gente que coloca o tênis, vai correr na orla, tem gente que vai correr na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, assim, a nossa divulgação do parkour tem esse sentido também.
O parkour não é esse lado radical, e sim mais de ação, mais de aventura, né? Então, isso. Então, você vai depender do que você quer como um condicionamento, tá? E quando ele falou sobre o aterro, do perigo do aterro de andar à noite, dentro dos atletas que tem na companhia e os praticantes, cada atleta tem uma visão diferente, porque assim, eu nunca quis colocar na companhia o melhor atleta do mundo, e sim quem tivesse a maior experiência do local de periferia. Então eu tenho um atleta meu no Vidigal, no Complexo do Alemão, em todos os lugares você pode ter certeza que a gente conhece desde a pedrinha à porta da Dona Maria. E voltando à história do aterro, eu pessoalmente já dei 4 vozes de prisão, treinando à tarde, nem treinando à noite, no aterro do Flamengo. Então a gente estava treinando ali na parte, aqueles muros coloridos, e aí passou um cidadão e levou a nossa mochila. Só que pelo nosso aspecto, né, porque ao tempo todo a gente está atento, né, porque o nosso corpo a gente não tem, né, cotoveleira, joelheira, nada. Então nós discutamos o arrastar da mochila de um dos atletas. Nisso que o rapaz, que infelizmente ele, né, fez isso com a gente, né? Então quando o rapaz puxou a nossa mochila, a mochila estava com computador, câmera e tudo, a gente escutou, em fração de segundo, a gente deu um salto por cima dele, parou na frente, opa, tudo bem? Aí ele olhou para mim e falou, oi, tudo bem, essa mochila aí? Aí ele estava, essa aqui, deixou no chão. Aí nisso a gente falou, por favor, fica aí sentado que a gente vai chamar a guarda. Infelizmente a polícia não veio a guarda municipal. E aí nós levamos para a delegacia. E poderia ter sido uma menina, uma mulher, porque na mochila dele estava tesouras de cirurgião, toda quebrada, sabe? Então, assim, ele poderia estar cortando, né, uma moça, isso 5 horas da tarde. Né?
Interessante sua colocação. Eu não cheguei, Tiago, a escrever sobre isso, não, mas eu já falei sobre isso em alguns lugares. Tem um case para a gente falar sobre isso. Vamos lá, do ponto de vista de gestão do espaço urbano, sim, como a Clarice mostrou, as SETs, né, os engenheiros de trânsito, eles têm muito controle e capacidade de resposta nesse tipo de solução. Eles têm quase que o controle desse tipo de ordenamento e eles têm a capacidade de dar a resposta através de demandas que surgem. Então, esse hábito que havia ali está agora consolidado fisicamente, porque deve ter havido ali uma demanda daquela comunidade local. Eu acho que, além de não deixar eles desenharem mais o espaço público, a gente tem que começar a matá-los, inclusive. É uma brincadeira, mas a gente tem que começar a, de fato, fazer esse tipo de questionamento. Porque esse tipo de solução é ainda comumente entendida como ok, boa para aquela comunidade. Aquela comunidade passou a ficar feliz a partir do momento que esse hábito, essa irregularidade, passou ali a ficar controlada. O ITDP, lá no início da administração, dessa que eu estou, lá em 2009, 2010, ele promoveu um seminário muito interessante sobre melhoria de espaço público, e duas áreas foram tratadas, Central do Brasil e a Lapa. E no caso da Lapa, nós tivemos ali a felicidade de, além das ideias que surgiram no seminário, ir adiante implementá-las. A gente conseguiu ali ganhar algumas melhorias. Os ônibus que vinham pela República do Paraguai desciam atrás dos arcos, passavam atrás dos arcos, simplesmente para ter raio de giro para pegar Evaristo da Veiga. Então, eles subiam a República do Paraguai, na hora que começava a descer, o cara pisa no acelerador, pega aquela via seletiva ali do lado da Fundição Progresso, atrás dos arcos da Lapa, e faz aquele giro ali maravilhoso, cantando pneu, e passa embaixo dos arcos. Tem um certo esporte, né, no hábito de dirigir os ônibus. A gente conseguiu vetar isso. Isso trouxe uma série, foi um grande embate com os engenheiros de trânsito. Todos eles com mestrado em doutorado, em pedestrianização, em áreas peatonais, etc. Mas na hora da realidade, vamos fazer acontecer, surge todo um conjunto de fatores. O medo, o risco que possa acontecer de um acidente, a responsabilização por esse acidente. E o que eu observo é que, na verdade, as coisas param e, obviamente, quando a gente fala de governança pública, a gente não tem ainda um pensamento um pouco, não, vamos testar, uma cultura beta, vamos fazer e vamos ver se dá certo, vamos botar uns cones e deixar fazer durante o tempo. A gente conseguiu fazer isso ali na Lapa, fechamos isso, a gente conseguiu ganhar algumas áreas, a mesma coisa aqui na Praça Tiradentes, na época. Isso é uma briga muito difícil com os engenheiros de trânsito. E isso tem rebatimento, inclusive, nas comunidades locais. Não vamos aqui ser ingênuos de imaginar, não, você tira o espaço do carro, não imagine que você vá para um bairro e as pessoas te deem esse apoio. Né? Se a gente, falando de participação um pouco, né? Os comerciantes do Times Square não queriam aquele fechamento. Ele foi feito, assim como foi feito o fechamento da rua de Curitiba lá atrás, ele foi feito um pouco na marra, mas com o mobiliário ali flexível, sem obra. E aí eles começaram a observar que houve um incremento na atividade comercial. E os caras ficaram felizes. Então, a gente tem um acúmulo de conhecimento sobre a cidade. É isso que eu quero chamar a atenção. A gente tem um acúmulo de 6.000 anos sobre cuidar e fazer cidades. O que a gente não tem são os instrumentos para conseguir entregar essa escala ali cotidiana de cidade. Então, a gente tem plano estratégico, a gente tem plano diretor, a gente tem plano de estruturação urbana e para aí. A gente precisa ter uma outra escala, não sei, planos de bairro, planos de melhoramento de bairro. A gente precisa entrar na escala do bairro. A gente para no PEU. O PEU, dependendo da região, ele pega vários bairros ou não, mas ele está sempre tratando numa visão modernista. Eu vou reestruturar essa área, eu vou mudar os parâmetros, e a gente nunca entra nessa escala do plano do chão. O plano do chão é o plano mais importante, é onde a gente vive, é onde a gravidade nos obriga a viver. Inclusive,
acho até, Daflon, que a gente aqui no Rio, isso é a peculiaridade do Rio, a gente reclama e combate muito a questão dos edifícios em altura. Como paulistano também, eu nunca gosto de falar isso em público, eu admiro sua coragem. Mas como a gente poderia ter edifícios muito mais altos no Rio de Janeiro se conseguíssemos assegurar que os réis do chão funcionassem bem, né? É algo que, no caso do Porto, eu falo muito sobre isso. Olha, o plano do chão é o plano mais importante. Nesse seminário que o TDP promoveu, uma outra área foi trabalhada, que foi a Central do Brasil, que é bastante complexa do ponto de vista de agenciamento daquele território, com as pessoas que querem chegar e sair na Central. O que foi executado depois não levou em consideração os estudos que foram feitos, que observavam essas linhas de desejo das pessoas. E saíram colocando uma série de defensas. Não dá certo, você vai ver lá, as pessoas estão pulando as defensas, o cara corta o cabo de aço para passar por ali, porque ele olha e a Central está logo ali, por que eu tenho que fazer todas essas voltas? Comecem a observar na cidade, cruzamentos no Rio de Janeiro não tem 4 faixas de pedestres, só tem 2 e olhe lá. A gente tem que ter 4 faixas de pedestres em todas as esquinas, independente de ter um conjunto semafórico ali. Acontece que os engenheiros e a SET, eles acham que não, é um princípio da segurança para o pedestre, como a Clarice disse. Então, a gente só pinta a faixa de pedestre onde tem conjunto semafórico. Na Lapa, nós fechamos um retorno que quem vinha pela Riachuelo fazia um retorninho ali para pegar de novo a Mendes Sá. E tinham ali 3 edifícios históricos que aquilo tinha uma cabeça de burro enterrada ali, nada vingava, nada dava certo ali. A gente fechou esse retorno antes de toda a obra estar concluída, aquelas 3 casinhas já se revitalizaram. Agora vem uma outra dimensão, que é isso que eu também quero aí provocar, que é a dimensão do ordenamento e do contrato social que a gente tem que fazer no espaço público. A gente fechou o retorno, os 3 imóveis foram revitalizados, tem um imóvel, são 3 bares, um é casa de suco, o outro são 2 bares, um tem música, etc. E eles ocuparam todo o espaço público com mobiliário. Tá? Então, nós somos, vamos lá, nós somos uma sociedade muito desigual. Pelo fato de sermos muito desiguais, nós entendemos que a gente pode flexibilizar alguns acordos no espaço público porque tem uma questão social envolvida. A gente precisa ficar atento a isso. Porque, na verdade, esse ataque sobre o espaço público ele acontece em diferentes dimensões e diferentes estratos sociais. Vai desde a gente entender, não, tudo bem o cara botar todas as mesas e cadeiras nesse espaço, empurrar as pessoas por o asfalto, está tudo bem se a gente tem aqui uma concentração de ambulantes descontrolável, está tudo bem se esse um carrão para... A gente critica o carrão, mas a gente não critica o outro lado. A gente precisa entender isso. Cidades são, sim, produção de bem público, mas também há uma dimensão privada nas cidades. E essa tensão, na verdade, é que produz cidades. A gente precisa ficar atento a isso, porque a nossa capacidade, por sermos muito desiguais, é uma capacidade muito limitada e a gente acaba flexibilizando ou relaxando se há uma questão social mais premente envolvida. Isso pode parecer duro, mas isso vai dilapidando a nossa ideia de espaço público e isso produz, inclusive, impactos para todos nós. Na hora que você precisa passar um BRT, que é a Transcarioca, que é uma infraestrutura de mobilidade, você tem que fazer quase 2.500 desapropriações, porque o controle dessa ocupação de áreas de recuo não aconteceu. Então, você tem uma série de construções, de puxadinhos, de elementos que vão consumindo o espaço público. Então, a gente precisa ter um pouco olhar para os dois lados. Assim, a gente tem que, de fato, batalhar para que esse espaço público funcione, de fato, para todo mundo.